muito bem-vindo ao canal SOS na Construção. Você quer aprender aí a fazer alicerce, né? Fazer o baldrame, a fundação e não sabe, está construindo essa casa? Tenho certeza que esse passo a passo aqui no canal vai te ajudar e muito, tá? Nós iniciamos esse passo a passo aqui sem nada, só no chão mesmo. Nós fizemos aí nosso passo a passo já mostrando a fundação. Agora eu quero te ensinar a fazer todo esse nosso processo aqui, todo esse passo a passo, beleza? É só você ficar nesse vídeo até o final. Ficou um pouquinho longo, mas tenho certeza que vai te ajudar muito. Você vai aprender muitas dicas, muita coisa bacana aí com esse passo a passo aí do início até essa parte aqui final aqui, beleza? Vem comigo, vamos aprender mais um vídeo do canal SOS na Construção. O primeiro passo é nós batermos o nível, né? Transferir o nível da rua aqui. Bati aqui no portão aqui, 80 centímetros do chão até aqui. E transferir ele lá para nossas sapatas. Estarei transferindo ele para todas elas. Para partir daí nós sabemos qual altura nós iremos começar aí o nosso alicerce. Uma dica muito importante aqui, na hora de for transferir o nível, é utilizar aqui uma torquês, ó, nossa torquês, utilizar no lugar do lápis, tá? Porque ela consegue marcar melhor o lápis e ele acaba apagando. Então a torquês aqui, ó, transferir o nível, eu consigo marcar com a torquês aqui com mais tranquilidade, ó. Faço a minha marcação e aí fica melhor, tá? Depois de você marcar, não pode deixar só marcado assim, senão depois você pode confundir com outros. É você pegar um pedacinho aqui de arame, tá vendo? Arame queimado mesmo, e você vai amarrar em volta aqui da marcação. Porque se um soltar, um exemplo, depois do arame soltar, você vai conseguir ter a marcação ali feito com a torqueja. Ou você pode utilizar uma serrinha também, tá? O importante é você conseguir marcar a ferragem. Se for utilizar aí se for utilizar o lápis ou um giz, depois solta, depois perde a marcação, então não é vantagem. Agora nós iremos passar aqui e transferir o nível para todas as outras ferragens dessa mesma maneira aqui, para nós continuarmos o processo. Talvez você pode ter essa mesma dúvida que muitas pessoas têm, por que transferir o nível e colocar ela na ferragem aqui? Porque a ferragem, como vocês viram no passo a passo anteriores, durante esse passo a passo, que eu vou deixar bem na descrição para vocês poderem acompanhar, a nossa ferragem aqui já está firme, está fixa aqui na nossa sapata, então não tem como ela descer ou subir. Então a ferragem não vai acontecer isso, ao contrário de uma estaca, onde outros profissionais às vezes fazem, coloca uma estaca em volta da casa e bate o nível a partir dali, sendo que a estaca ela pode correr o risco de descer ou subir, ou alguém encostar e tirar do nível. Agora aqui na ferragem não vai acontecer isso, por isso fazemos dessa forma aí. Após bater esse nível, aí o que nós precisamos fazer, né? Saber qual é o tamanho que vai ficar nossa fundação aqui, esse nosso alicerce no caso, né? Qual o tamanho que vai ficar o baldrame aqui. Aqui são os 80 centímetros que nós colocamos lá do portão até aqui, né, que é a altura da rua. No caso, jogando daqui 80 centímetros para baixo, nós vamos descobrir qual a altura da rua. Tá tendo de nível de lá até aqui uns 10 centímetros, mas só que o que eu preciso saber aqui? Qual o tamanho que vai ficar a nossa casa, né, que vai ficar o nosso alicerce aqui? Qual é a altura? Eu preciso colocar o alicerce aqui, como o terreno já é baixo, ainda a rua também é baixa, que ainda não está asfaltado, então nós iremos colocar o alicerce aqui com 60 centímetros de altura. Se lá eu tenho 80, então é só jogar daqui para cá 20 centímetros. Então essa altura aqui, ó, onde eu demarquei aqui, já demarquei todas as outras, tá? Vai ser a altura do nosso alicerce, a altura do nosso baldrame. Agora nós iremos colocar a nossa ferragem aqui, tá? De acordo com essa altura, mais ou menos 2, 3 centímetros aqui para baixo, e depois a tábua, a nossa tábua aqui, o baldrame vai vir de acordo com a altura que
que nós colocamos aqui, 60 centímetros, tá? A altura lá da rua, né? Que vai ficar a rua que nós usamos como base, vai ficar 60 centímetros acima do nível da rua, beleza? Aí vocês vão ver todo esse processo nosso aí. Na hora de colocar a ferragem, quero passar para vocês aqui algumas dicas, tá? Na ponta ali onde meu sogro está segurando, estamos passando ali com... Deixei passando ali pelo menos com de 5 até 10 centímetros para poder depois virar. Vocês vão ver mais à frente aí, eu estarei ensinando vocês, né? Mostrando para vocês. Aqui nessa parte aqui eu estou colocando o nosso pilar aqui. Estou colocando ele por dentro da nossa viga aqui na coluna pronta. Eu quebrei o estribo de um lado e do outro, porque depois nós iremos amarrar, então não tem problema. Pode fazer isso aí tranquilo. E eu deixei a emenda justamente nessa parte aqui onde tem o outro pilar do banheiro. Deixei a emenda em cima do pilar, tá? Se você conseguir fazer isso, é melhor, porque vai trazer mais a segurança aí. Mas se não conseguir também não tem problema. Não precisa se desesperar. Vocês vão ver mais à frente aí que eu irei fazer uma emenda aqui no meio, que não vai ter problema nenhum. É só vocês seguirem as técnicas para não correr risco depois de quebrar ou arrebentar essa emenda, beleza? Aí nós estamos adiantando aqui, colocando essa parte da viga aqui, lembrando que estou colocando ele aqui entre 2 a 3 centímetros, tá? Abaixo daquela minha marcação de 60 centímetros que eu mostrei para vocês aí anteriormente. É bom não deixar passar de 3 centímetros, nem deixar menos de 2. Porque se passar de 3 centímetros vai ficar muito próximo lá de baixo, não vai ficar centralizado. Então, nossa viga aqui tem que ficar centralizado na tábua, né? Depois nós iremos fazer aqui o baldrame, colocaremos as tábuas aqui, as formas, tem que ficar centralizado nas formas. Então essa aí é a medida para poder ficar centralizado aí, beleza? Com o concreto abaixo, o concreto acima. Se fosse fazer as vigas, poderia fazer até aqui no lugar, tá? Seria algo mais tranquilo também, mas como temos a opção de comprar ela pronta já, adianta mais o trabalho. Colocamos essa parte de cá também e já colocamos a da divisória aqui de cada cômodo, tá? Quero passar aqui algumas observações para vocês, antes de nós darmos continuidade. Nós iremos colocar nos quadros, estarei esticando aqui a nossa linha novamente, como quem está acompanhando desde o início aí, vou deixar esse passo a passo na descrição. Quem está acompanhando desde o início está vendo aí nosso alicerce, nós fizemos aqui a fundação, o esquadro. Agora nós iremos puxar, né, esse esquadro novamente para poder acertarmos o esquadro das vigas antes de começarmos a colocar a tábua, tá? Eu estarei esticando. O esquadro aqui é mais tranquilo, né, agora, porque os nossos pilares aqui, nossas colunas prontas já estão no lugar, já estão centralizadas, já colocamos desde o início centralizado para poder não ficar ruim depois. Estarei puxando só uma linha daqui para lá, tá? E a outra linha da ponta lá. O restante é só transferir na medida e confirmando, né? Porque nossos pilares já estão ali no lugar, né? É só para confirmar mesmo, para poder amarrar, tá? Lembrando que a nossa medida aqui, como vocês viram no primeiro projeto, ele tem 4 metros por dentro. Então o que acontece? Eu cortei essas vigas aqui com 4 metros e 22, 4 metros e 20 para poder vir até aqui fora aqui. Se der, nós iremos dobrar ela aqui também. As partes que das emendas, nós temos aqui duas partes que ficam emendadas, não iremos jogar ferragem fora, claro que não. Então essa parte aqui, ó, que ficou com a emenda, como aqui ficou com a emenda de uns 20 centímetros, estarei colocando mais um ferro aqui, tá? Pelo menos aqui com 80 a 1 metro, vocês irão ver, para poder reforçar essa emenda aqui e a outra emenda ali. Vocês podem ver que coloquei uma emenda ali e outra aqui, para não ficar na mesma direção, não é legal. Então eu coloquei separado. Esta da ponta não ficou com emenda, a emenda dali ficou em cima do pilar mesmo, correto? Quando for colocar a emenda, se puder colocar em cima do pilar é melhor. Estiquei a linha, tá? Botei essa ponta aqui. Eu tenho essa aula aí que eu falo sobre o esquadro, vou mostrar para vocês, deixar na descrição também. Nosso passo a passo completo, se você procurar aí, que você vai ver essa nossa aula que eu falo só sobre o esquadro. Só vou mostrar para vocês aqui que nós colocamos ele novamente aqui, só que dessa vez para poder colocar a nossa ferragem, só é necessário colocar só essa parte aqui onde vai fazer o esquadro, né? Lembrando aquela parede ali, a nossa parede padrão, que nós vamos se basear o esquadro por ela, tá? Tem 1 metro dela até a nossa linha, 1 metro aqui também até a nossa linha. Então tenho esse padrão aqui, joguei o esquadro para cá. E agora estarei firmando
estarei amarrando aqui a nossa ferragem de acordo com o esquadro. Eu quero lembrar para vocês aqui, a nossa linha aqui até o esquadro, ele tem que ficar afastado pelo menos 2 centímetros. Isso aqui é uma norma, tá? Tem que ficar afastado pelo menos 2 centímetros, não pode ficar encostado. Então, se a minha tábua ela vai vir aqui por dentro, ó, essa parte, no caso da minha tábua, vai vir aqui por fora aqui, então essa parte que é parte dentro da tábua, é só colocar 2 centímetros aqui afastado. Essa parte de baixo aqui, no caso o nosso baldrame aqui, nossas vigas aqui do baldrame, do alicerce, nossa região nós falamos assim, do alicerce, o que eu estarei colocando? Eu estarei deixando ele 3 centímetros afastado aqui, ó, da nossa linha, que a nossa linha aqui é o nível já, tá? Tô deixando com 60 centímetros de nível em comparação com a rua, então vai ficar 3 centímetros afastado aqui, ó. Aqui mostrando para vocês que eu deixei a nossa marcaçãozinha aqui, como vocês viram no início aí, ó, essa marcação de cima que é o nível, e a transferência aqui, ó, que eu tô deixando com 60 centímetros, tá? Aí estarei deixando ali com 3 centímetros aqui, ó, do nível, a parte de cima, e depois quando eu vier colocar a parte de baixo, ficará também com 3 centímetros de afastamento também. Então, estamos terminando aqui de amarrar nossa ferragem. Podem ver, estamos utilizando um arame queimado, mas só que eu estou utilizando ele dobrado. Eu gosto de utilizar dobrado, que assim eu aprendi e fico mais seguro também, fica mais firme. Depois a ferragem, quando se fizer aí, a ferragem ela fica bem mais firme, tá? Aí estou utilizando aqui, lembrando a altura dele aqui, tá pessoal, 3 centímetros até a nossa linha aqui, que nossa linha ela está de acordo com o nivelamento, ela está no nível, deixando 3 centímetros aqui de altura a distância aqui, depois do concreto vir e fazer o trabalho dele. A parte que final aqui, você pode ver dessa ferragem, essa outra ferragem aqui que está só com 2 centímetros que eu deixei passando. Se você não tiver ferragem para poder deixar passando 10 centímetros, 5 centímetros, não tem problema, tá? Porque você pode colocar só aqui no arame, apertar bem, sendo que tem que deixar bem apertado, porque depois que colocar o concreto, depois que fechar toda essa parte aqui, de concretagem, ele não vai se mexer, não vai acontecer nada. Então essa parte aqui é bem tranquila, não precisa ficar preocupado. Se você precisar cortar seu estribo, não tem problema, pode cortar, porque depois a ferragem você consegue amarrar aqui, ela fica toda amarrada, então não há risco dela soltar não. Aqui, após ter colocado ali, agora nós iremos para essa outra parte, que é uma parte bem simples também, mas se não tomar cuidado, não ter o cuidado aqui, acaba colocando errado. Como vocês viram no passo a passo anteriores aí, nos outros vídeos, eu ensinei a colocar esses pilares aqui, coloquei centralizado, até passei a dica aí da fitinha, mas mesmo assim nós precisamos medir. Estarei colocando a trena aqui, ó, meu sogro estará levando ali, para poder medir, para poder ver a medida correta. Lá no primeiro projeto, nós temos a medida do primeiro projeto. Se quiser saber as medidas, só clicar na descrição aí, onde está o passo a passo. E no primeiro vídeo irão saber as medidas aqui, tá? Agora estarei colocando ele na medida aqui, estarei amarrando. Depois farei a mesma coisa na parte de baixo e nas outras partes também. Só seguir esse mesmo padrão aí, organizando as medidas, né, vendo as medidas corretas, para não correr o risco de perder. Como eu já coloquei aqui nessa parede de trás o nosso alinhamento, então depois quando for colocar as outras ali é só seguir a mesma medida daquela outra ponta onde eu amarrei. A mesma coisa é do outro lado, é só seguir as medidas agora, tudo varia de acordo da medida, porque as ferragens dos cantos, como eu mostrei para vocês aí, elas estão esquadrejadas. Aqui eu fiz a nossa emenda da nossa viga aqui, ó, tá vendo? Coloquei 1 metro aqui, ó, de ferro. Aí eu fiz a emenda nessas 4 pontas aqui embaixo. Ali mesma coisa, fiz a emenda também. A amarração ficou bem firme, bem fixo mesmo, não solta.
tá? Para quem quiser soldar, também pode soldar, não tem problema. Nós não iremos soldar aqui porque tá de uma forma legal, né? Uma forma bem amarrada e bem firme. Então não corre risco nenhum depois de soltar. Lembrando que tem que amarrar bem, tá? Às vezes tem um pessoal que... Aqui nós colocamos aqui, ó, a arame aqui com 2 voltas, tá? Para poder ficar bem amarrado, não correr risco de soltar nada. Agora nós iremos para nossa parte das tábuas, tá? Vamos primeiro fazer as tábuas para poder depois vir montando. E, pessoal, na parte de fazer aqui as formas, tá? Nas tábuas, o que acontece? Nós estamos utilizando aqui um sarrafo de 15 centímetros, 14 centímetros, hoje em dia não vem mais com a medida certa, né? Então veio 14 centímetros e uma tábua também que já não vem mais com 30, né? Vem com 28,5. Então tá aqui nossa tábua. Nós temos a medida aqui então de 28,5 aqui em cima, porque esse sarrafo eu prefiro trabalhar com sarrafo aqui de 14, né, no caso, porque eu consigo colocar ele por baixo aqui, pessoal. Eu não preciso colocar aqui sarrafinho de 9, né, que não é mais 9, hoje em dia é 8 já. Eu não preciso colocar ele aqui dentro, posso colocar por fora, então me dá mais garantia aí de mais concreto dentro da minha forma e do concreto não aparecer. É melhor que fique, filho, pode ter problema de ficar muito afastado aqui, melhor que fique mais afastado do que muito juntinho e depois você ter problema aí com a sua ferragem aparecendo. Vai gastar um pouquinho mais de concreto, mas vai preservar mais a sua ferragem, que é o mais importante aí na nossa fundação, nas vigas, nos pilares, beleza? Estarei montando um para vocês aqui, vocês irão ver. Vocês vão ver como que faz aí essa nossa forma. Na hora de colocar os pregos aqui, eu sempre deixo um espaço no máximo 60 centímetros, para poder não correr o risco de estourar depois. Felipe, mas gasta muito prego. Não tem problema, pessoal. O importante é preservar aqui nessas tábuas e ter um concreto mais seguro ali, não correndo o risco de estourar o nosso concreto e você perder aí o concreto, então o prejuízo acaba sendo maior depois. Eu sempre dou um espaço aqui também de pelo menos 1 centímetro da lateral até o prego. Por quê? Porque a espessura da tábua, ela tem aqui o 2 centímetros. Então acaba ficando no meio da tábua e você acaba conseguindo colocar correto sem estourar. Agora estarei colocando ela em pé, ou você pode pedir ajuda a uma pessoa, que é mais fácil, né, mais rápido. Segura aqui, ó, sempre deixando ela toda alinhada na lateral, uma lateral outra, eu estou alinhando, tá vendo? Bem alinhado aqui, não correndo o risco dela ficar maior ou menor. Beleza? Agora estarei colocando aqui, ó, o prego certinho, ele não estoura, porque como eu falei com vocês, eu não coloco ele na ponta, eu dou 1 centímetro pelo menos aí de espaço, para ele não correr o risco de estourar ali dentro. Mas se estourar também, aqui na hora que estiver colocando, não tem problema, é só colocar outro prego aqui, fica bom, beleza? Agora é só fazer dessa forma aí, ó. Coloquei os pregos primeiro, depois eu venho fechando a minha forma para poder deixar ela pronta. O bom de ter 2 pessoas colocando é que você consegue fazer com mais tranquilidade. Aqui, ó, meu sogro tá segurando ali, eu consigo ajeitar ela aqui para deixar ela certinho alinhada. Vou deixando ela bem alinhada para não correr o risco aí de soltar. Lembrando que deixar alinhada as 2 partes para poder sobrar um espaço dentro aqui de pelo menos 10 centímetros embaixo. Aqui, pessoal, finalizando aqui, ó. Todas elas prontinhas aí. Agora nós iremos para a próxima parte aí. Aqui, pessoal, nessa etapa aqui, irei colocar o nosso pilar, tá? Fazendo nosso pilar. Estarei cortando ele na altura aqui do nosso alicerce, tá? Na altura aqui desse nosso nivelamento aqui. Estarei marcando. Uma dica que é importante, você pode fazer isso aqui também com uma trena, tá? Uma trena, 1 metro, para poder não precisar vir botar a tábua aqui. Eu estou colocando aqui para vocês poderem visualizar, para poder ver como que vai ficar. Daí marquei aqui a minha medida, tá? E agora estarei cortando ela. Mas antes de começar a cortar, vou marcar logo tudo primeiro, para poder depois, quando for cortar, fazer uma coisa só. Eu estarei marcando aqui a parte de fora também. Eu estou marcando primeiro essa parte com essa parte de cima aqui do alinhamento, nessas tábuas que vão ficar para cima. No caso, a tábua lá de fora vai vir até em cima, e essa aqui também que irá estar em cima. As de dentro, que vai ficar, uma que vai ficar por dentro do nosso pilar e a outra também por dentro do outro pilar, o outro sarrafo, aí eu preciso descontar 32 centímetros.
da nossa tábua ali, que depois vai vir uma tábua aqui, quando vier encaixada a outra tábua, ficará na mesma altura do que as de fora. Aqui, colocando a minha tábua na bancada aqui, estarei riscando, marcando com o esquadro, não esquecendo de utilizar o esquadro, porque é muito importante utilizar o esquadro. Infelizmente tem pedreiro que não gosta de utilizar, mas o certo é utilizar aí. Aí estarei cortando essas duas que eu marquei, né? As duas partes de fora, para poder depois marcar a parte de dentro. Aqui, uma dica muito importante na hora que for marcar é que geralmente as duas tábuas de fora elas são na mesma medida, porque o nosso chão ali embaixo ali está certinho. Então é só seguir uma tábua pela outra, pegando a mesma medida, e as partes de dentro a mesma coisa. Então para você poder economizar tempo, você pode fazer dessa forma aí, utilizar a mesma medida de uma para outra. Pronto, após ter cortado tudo, pessoal, lembrando que a parte grande, quando eu marquei ele a parte maior, aí a parte menor eu dei o desconto de 32 centímetros, para poder depois, quando for encaixar as tábuas, vocês vão ver aí mais à frente como irá ficar. Agora nós iremos montar aqui a nossa caixaria, a mesma coisa que nós fizemos ali nas vigas, irei fazer aqui também nos pilares, tá? A caixaria dos pilares. Só que aqui nessa parte eu estarei colocando 4 pregos aqui, ó, espalhados nessa tábua. Estou deixando um espaço menor aqui de 30 a 40 centímetros no máximo em distância um do outro, tá? Quanto mais, não tem problema colocar prego, porque quanto mais segurança é melhor. Eu estarei fazendo a caixaria aqui, mesma coisa, vocês viram aí anteriormente. Aqui, uma dica importante, quando for colocar a sua caixaria, não esquecer aqui os lados, tá bom? Estou colocando aqui de acordo com o que eu programei ali, o que eu planejei ali. Essa forma maior aqui, ó, essa tábua maior, ela está ficando do lado de fora mesmo, a tábua pequena, as duas pequenas estão ficando na mesma direção. Porque se você colocar uma ponta ao contrário, aí você vai ter que tirar as tábuas, porque vai acabar não encaixando, então tem que lembrar sempre disso. Se caso você não quiser colocar essa ponta aqui maior, quiser colocar tudo na mesma direção, é só você deixar o desconto, a parte de baixo com 32 centímetros para cima, do nível para baixo 32 centímetros a menos, e o que você vai conseguir aí fazer depois fechar só a parte de cima. Só que eu estou fazendo essa forma aqui, que é a forma que eu prefiro trabalhar, deixando o pilar indo até em cima. Então, preparei aquela caixa ali primeiro, agora estarei preparando, deixando logo os pregos apontados aqui na outra, tá? Porque depois, quando for colocar a caixa no lugar, aí não vou ter tanta dificuldade. Aqui, pessoal, colocando ela no lugar aqui agora, vocês podem ver, uma certa dificuldade, mas dá pra colocar tranquilo. É só você colocar direito aí, tá vendo? Essa posição que eu tô falando com vocês. Se não quisesse essa parte de cima aqui, depois a caixa de cima aqui do nosso alicerce viria aqui por cima, mas eu prefiro trabalhar dessa forma. E agora, colocando o nosso espelho do lado de cá, eu consigo fechar ela aí com facilidade. Se você preferir, você pode também organizar já essa caixaria antes de colocar a sua ferragem. Aí você vai ter menos trabalho, só que você corre o risco aí de perder na medida. Então eu prefiro fazer assim, que vai dar o mesmo trabalho. Aí, pessoal, após ter feito essa etapa aqui, como vocês viram, agora nós iremos colocar essa primeira parte, tá? Já fizemos aquela ali também, ó, tudo prontinho. Essa água depois vai sair, tá com uns 5 centímetros de água ali. Infelizmente o tempo tá úmido, tá chovendo, então não tem como a gente retirar tudo de uma vez. Daqui a pouco, antes de concretar, nós devemos retirar aquela água ali, tá bom? Confirmando com vocês, aqui teria que fazer uma emenda. Estarei ensinando vocês a fazer essa emenda aí. Através dessa etapa aqui, vocês irão aprender, né, o restante aí. Só para passar para vocês aqui algumas medidas, né, relembrar as medidas. A nossa tábua ali, o nosso caixote ali, ele tem 33 centímetros da parte de baixo até a parte de cima, tá? Junto com aquela tábua já embaixo.
Então eu tô colocando ali, ó, essas tábuas aqui, eu coloquei com 33 centímetros. Agora eu estarei colocando ela encaixada aqui, aquela outra parte lá, depois nós iremos emendar do lado de cá. Essa ponta aqui, ó, dei um corte de 1,5 cm, 2 cm, 1,5 cm, por causa da nossa peça ali. Ela vai encaixar ali agora. Agora iremos colocar a nossa caixa aqui. Aqui embaixo, infelizmente, ficou esse aterro aqui embaixo aqui. Se puder deixar livre, é bom, que aí ela já entra por baixo com mais facilidade. Se por acaso não tiver, se tiver com ela encostando também no chão, é bom que pregue a outra parte depois. Fica um pouco de dificuldade aqui, mas ela consegue entrar assim. É por isso que é importante a ferragem ela estar bem amarrada, porque às vezes acontece isso aqui, e se a ferragem não estiver bem amarrada, ela acaba soltando. Agora aqui, tá vendo? Aquela ponta, eu coloquei ela ali em cima ali, encaixei ela aqui em cima aqui. Aqui, ó, vocês podem ver, nós temos botei um calço aqui embaixo aqui, tá? Só para poder segurar, e coloquei uma linha aqui também, ó, para poder deixar esse nosso alinhamento da tábua, tá? Da nossa caixaria. Alinhamento e nivelamento, tá, pessoal? Então, muito importante isso, para que não venha acontecer de ficar fora aqui na hora de colocar nossas estacas. Essa estaca aqui, eu estarei colocando essa estaca de um lado e do outro. Essa estaca aqui é o que vai segurar a nossa caixa, tá? Então é de extrema importância colocar essa linha e colocar a estaca na posição correta aqui, né? Eu estou com a marreta aqui, estarei colocando a posição correta para que ela não venha fugir aqui do nosso padrão, não venha sair aqui da medida que a gente quer e nem do alinhamento que a gente precisa, tá? Eu coloco a estaca de um lado, sempre vou observando e acertando ela aqui para não errar. Pronto, essa estaca já chegou no firme. Agora eu coloco a outra aqui na mesma direção, tá? Até chegar ao firme. Tem que ser uma de um lado e outra de outro. Não pode colocar só uma de um lado, porque às vezes tem gente que coloca só uma de um lado, aí o outro lado da tábua acaba cedendo, tá? Essa aqui é uma das maneiras que nós utilizamos. Existem outras formas também. Fechar aqui com bloco de concreto, tá? Ou o próprio tijolo mesmo. Mas eu prefiro fazer dessa forma aqui, porque aqui aterrar o terreno e junto à casa, então não tem necessidade de fechar embaixo com o bloco, tá? Separei aqui um pedaço de madeira com 10 centímetros. Esse pedaço de madeira que tem 10 centímetros, eu coloco ele aqui em cima da ferragem, porque aqui em cima eu preciso pressionar as minhas madeiras aqui, ó, tá vendo? Preciso pressionar elas aqui. Porque acontece, eu estarei pressionando aqui, depois quando colocar o concreto, o concreto ele tem a função de expandir. Então as tábuas acabam inchando. Essa minha madeira que não vai deixar. Você pode utilizar também um pedaço de sarrafo ou pode utilizar o arame queimado como eu estou utilizando aqui, ó. Eu coloco um pedaço de arame aqui, amarro até ficar firme, de acordo com a nossa madeirinha aqui, ó, até ficar firme. Aí vai chegar nos 10 centímetros e ele para, não entra mais, porque depois quando o concreto entrar, a madeira não vai entrar, a madeira vai estufar, então o nosso arame acaba segurando. Ou você pode colocar uma madeirinha aqui também atravessando, não tem problema. Eu prefiro fazer assim para poder economizar. E é só isso aqui, ó. Tá vendo? É só acertar depois nós estaremos colocando algumas escoras para poder não ficar fugindo desse nosso alinhamento, como vocês estão vendo aqui nossa linha. Tá vendo que é importante colocar um prego na direção da tábua de baixo, que aí ele vai ficar firme, não vai deixar descer, tá? É importantíssimo isso aqui. Ou você pode colocar um prego de um lado e do outro, ou você também pode colocar uma taubinha embaixo atravessando, como se fosse uma escora, igual quando nós fazemos cintas aéreas, né? Colocamos escoras embaixo. Mas aqui eu prefiro fazer com um prego que segura bem, não vai deixar a caixa descer. Eu coloco dos dois lados, não podemos esquecer isso, tá? Colocar de um lado e colocar do outro, porque se colocar só de um lado foi o que eu falei anteriormente, né? A caixa acaba descendo e aí você acaba perdendo aí o nivelamento do seu concreto, o alinhamento. Pronto, é isso aqui, pessoal. Agora nós iremos adiantar
as outras partes aqui, lembrando que essas escoras eu coloco elas aqui em 50 e 50 centímetros, 60 e 60. Eu não gosto de passar dos 80, tá? Quando a tábua, a caixa ela está muito boa, né? A tábua ela está boa, pode até colocar com 80 e 80. Mas se puder deixar com 60 é melhor, beleza? Agora estarei colocando elas aqui. Tá vendo que na ponta delas, ela tem essa parte aqui, ó, para poder descer mais facilidade. Porque se você pegar uma escola dessa aqui e colocar a tábua reta, né, o sarrafo retinho, ele acaba não descendo o suficiente. Então é bom que assim ele consegue descer bem até chegar no firme e não descer mais. Lembrando que podemos botar essas escoras grandes para poder ela descer bem, né, até chegar no firme mesmo, porque se você colocar ela só superficial por cima, depois ela acaba cedendo e você não consegue aí ter uma resistência na sua caixaria, beleza? Eu estaria adiantando essa parte aqui. Bom, pessoal, adiantamos essa parte aí, vocês viram aí, falei bastante coisa. Agora eu estaria adiantando essa outra parte aqui, tá? Aqui eu tenho um pedaço de 1 metro, a parte de dentro ali, a parte de fora aqui, até essa parte de fora aqui, ficou com 99 centímetros. E a parte de dentro ficou com 1 metro também, que vai apoiar lá em cima. Vai ficar desse jeito aqui, ó, essa parte aqui vai ficar junto com a emenda, tá? Aí coloquei já aqui uma emenda, nós vamos pregar ali, vocês irão ver. E essa outra parte aqui, ó, esse dentinho aqui para poder entrar lá e essa parte ficar rente com a parte de fora. Vamos lá. Aqui, vou colocar a caixaria no lugar. Lembrando que se quisesse colocar ela direto, né, fazer ela completa antes, até consegue também, dá para fazer, tá? Aqui estou fazendo dessa forma para poder mostrar para vocês um jeito também de se fazer. Colocar a emenda depois. Aqui, ó. E também, como é a primeira peça, eu preferi colocar a emenda depois para não correr nenhum risco. Ali em cima, como vocês viram, aquele dentinho segurou. E agora é só pregar essa parte de baixo aqui para poder ficar fixo, ficar firme no lugar e não correr o risco de descer ou de soltar. Mais uma emenda, né? Para poder ajudar aí nessa sustentação dessa emenda aqui, tá? Agora eu estou preparando aqui a nossa emenda da lateral. Aqui preparei a primeira emenda na lateral aqui. Pode ser uma tábua, não precisa ser uma tábua grande, pode ser uma tábua pequena, 20 por 20, 15 por 20, desde que seja uma tábua firme, tá? Como a nossa tábua aqui da caixaria está nova, então já fica mais fácil de fazer essa parte de emenda na lateral. Preparei outra lateral aqui também, ó, tá vendo? Aí eu coloco sempre 4 pregos, um em cada lado, embaixo e em cima, para poder ficar firme aí e não correr risco de soltar. Essa emenda aqui é bem importante, porque acaba juntando as duas tábuas. Então, na emenda aqui do pilar com o alicerce, também colocamos um travamento, tá? Uma tábua aqui, ó, nessa lateral. E depois também colocamos por dentro, vocês vão ver mais adiante, tá? Nesse nosso pilar, a caixa está toda travada, como vocês viram aí, nós fizemos, mas só que nós não travamos muito depois quando colocamos aqui o alicerce, a tábua do alicerce, porque senão quando for retirar as tábuas, acaba ficando muito difícil de se retirar e corre o grande risco de danificar as nossas tábuas. Então nós fazemos aqui os travamentos estratégicos, tá? Para poder não correr esse risco depois de não se aproveitar as tábuas, tá bom? Aqui é só travar mesmo, colocando 2 pregos em cada lado, já é o suficiente. E depois por dentro aí, por fora, os travamentos fica bem tranquilo. Aqui também colocamos no alinhamento, sempre observando a linha para não poder fugir, tá? Às vezes esquecemos disso aí, mas só que aqui nós não esquecemos. Agora estarei adiantando aqui esse nosso travamento, tá?
Estarei colocando só um aqui, próximo à emenda. Também deixando um espaço aqui, porque como já está travado ali, é só deixar um espaço aqui. E lá no canto ali, perto do pilar, já não precisa, porque ela já está apoiada ali em cima do pilar. Então não vai correr o risco de descer nem de balançar. Se caso tiver alguma dificuldade, você pode colocar uma trava também, só escorando mesmo, como se fosse uma escora empurrando para um lado ou para o outro. Tá? Agora estarei adiantando essa parte aqui, como vocês viram, é só fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente aí e tá tudo certo. Lembrando que tem que colocar aquela taubinha aqui dentro aqui para não correr, não perder a nossa medida de 10 centímetros. Agora a parte de colocar essa lateral aqui, como vocês viram, já coloquei o esquadro, tá, pela linha. Não pode perder o esquadro aqui, o esquadro tá vindo pela parte de fora. E ali eu coloquei o esquadro pela parte de dentro, como eu falei com vocês aí. Agora, essa ponta de cá, daquela parte lá, estiquei uma linha só pelo meu nivelamento ali. Como já bati no nível desde o início mostrando pra vocês. Agora, como que eu faço para poder tirar o esquadro daqui pra lá? Posso esticar a linha lá de novo, colocando no esquadro, para poder adiantar. Ou você pode só medir aqui, ó, jogando a medida dali. Que deu 3,97 m pela tábua na parte de dentro. Aí o que eu faço para poder adiantar? Coloco daqui, ó, já tá até a nossa trena aqui já, 3,97 m até essa parte de cá, tá? De acordo com a minha necessidade. Se a sua necessidade aí for 2 metros pela parte de dentro, é só você seguir de lá para cá e daqui para cá, que aí você não vai perder o esquadro, beleza? Agora adiantamos aquela parte ali, ó, colocamos o mesmo travamento que colocamos aqui. Lembrando, a mesma medida daqui até lá é também de lá, né, aquelas pontas lá todinha lá, tá? Tá dando 3,97 aqui pelo lado de dentro da tábua. Pode medir pelo lado de dentro, não vai dar erro não. Não tem problema não, tá? Agora o que acontece? Iremos colocar aquela parte lá. Eu estou com minhas tábuas aqui, ó, já prontas ali. O que eu preciso fazer? Posso colocar igual eu fiz aqui lá? Posso sim, mas se eu quiser já adiantar a minha emenda dessa tábua aqui, como aqui eu tenho um cômodo de 4 metros, né? Se eu quiser já adiantar essa emenda de tábua que nem eu fiz aqui, vocês viram aí antes, posso adiantar ela fora também, tá? Aí depois eu só ir lá e encaixar ela, como vocês irão ver daqui a pouco, beleza? Aí o mesmo esquema de travamento que nós fizemos aqui, nós iremos fazer em todas as outras. Dica muito importante passar para vocês na hora de fazer as emendas, tá? As emendas, na hora de fazer de nossa cantoneira, utilizar esses pedaços de madeira aqui, utilizar pedaço de madeira pelo menos com 30 centímetros mínimo, tá? Que tem um pouco mais, mas pelo menos com 30 centímetros. É claro que tem uns pedaços para você usar com menos, não tem problema, só que se você puder colocar a madeira maior, é melhor, beleza? Aqui nós temos aqui também utilizando um prego. Pessoal que às vezes pega prego antigo e velho, joga fora, aqui nós não fazemos isso. Porque esse prego aqui ele traz uma grande utilidade. Quando você prega ele tem essa porosidade aqui, né, esse enferrujamento, que não deixa ele soltar, ele escorregar que nem o prego novo. É claro que quando você vai emendar as tábuas aqui, assim, a cantoneira não, que a cantoneira eu estou utilizando prego velho mesmo. Mas quando você vai utilizar, emendar as tábuas, e como vocês viram, é bom utilizar prego novo, porque ele escorrega melhor, ele fixa melhor na madeira. Só que esse prego aqui, que é um prego enferrujado, né, como nós falamos, ele não deixa soltar facilmente. Então a cantoneira é melhor utilizar esses pregos assim, ó, já enferrujado. É um conselho nosso aí, uma dica do SOS, beleza? Vamos aí, estamos continuando nesse nosso passo a passo. Tá vindo muita coisa boa aí ainda. Estarei fechando aquela parte lá, estarei mostrando para vocês aí aquela parte. E como vocês estão vendo, nosso processo aí está quase finalizado. Então, pessoal, chegando numa etapa aqui muito interessante. Como eu falei para vocês desde o início, né? A mesma medida que tem todas aquelas dali, né? Tudo igual. 3,97 na parte de dentro aqui das madeiras. Agora eu quero explicar para vocês uma coisa muito importante, tá vendo? Todas as madeiras nós já colocamos elas ali, tudo na medida, de acordo com a medida aqui. Só que eu quero mostrar para vocês um outro modo de fazer. Como que nós podemos fazer também, talvez para não ter que ficar jogando por baixo, como vocês viram aí, né? Para você ver outro modo de aprender a colocar aí o seu baldrame.
a sua fundação aqui, seu alicerce, beleza? As tábuas. Aqui, eu coloquei essa madeira primeiro, ela tem 3 metros, tá? Essa parte de dentro, igual aquela parte lá, a parte de dentro também tem 3 metros, e pela parte de fora, aí a mesma medida, que já cortei ela aqui já. Coloquei essa parte de dentro primeiro, aqui no nivelamento, já coloquei uma cantoneira ali, e outra cantoneira aqui, e agora a parte de trás aqui estarei colocando ela agora e pregando. Então esse aí é um segundo modo que vocês irão aprender a fazer, beleza? Lembrando que essa parte de cá eu já cortei ela, a parte de baixo já cortei, aqui eu já até cortei ela na medida que eu preciso, tá? Cortei ela na medida que eu preciso ali, e a parte de cima também cortei na medida que eu preciso. Se não me engano, aqui por fora, dessa parte de baixo aqui até aquela parte de baixo lá, ficou com 2,78, e aquela parte de cima ali, a parte que vai fechar aqui, ficou com 2,89. Agora nós iremos colocar aí, vocês irão ver. Após ter finalizado aí, vocês viram aí a última parte. Agora nós vamos para a parte de enchimento, tá? Só que eu quero mostrar algo muito importante para vocês aqui antes. É o nosso alinhamento. O que acontece? As tábuas, por elas serem de madeira natural, ela acaba saindo do alinhamento. Então o que nós fazemos? Quando acontece isso, nós colocamos uma escora, né, só para poder levar ela de novo pro alinhamento aqui, ó. Vocês podem ver aqui a nossa linha, e elas ficam alinhadas, tá? Mesma coisa lá de cá, ó. Ela fica alinhada. Se sair um pouquinho, pessoal, não tem problema, não precisa ficar preocupado com isso, não. Com a nossa tábua aqui, ela está ficando com 10, 11 centímetros. Então, o tijolo, ele tem 9. Depois é só acertar no tijolo. Igual aconteceu aqui, ó. Saiu um pouquinho aqui, ficou com 12 aqui. Mas aí não tem problema, não. Tá? E é isso aí, nosso alinhamento. Agora é só começar a encher. Só quero passar alguns detalhes para vocês no concreto. Eu vou até deixar na descrição desse vídeo também um passo a passo onde eu falo sobre como você calcular em concreto aí, tá? O nosso concreto aqui nós estamos utilizando um traço 3x1, 3 de areia, 1 de cimento e 2 de brita, tá? É mais areia do que a brita, porque a areia ela consegue penetrar todas as partes. Se eu colocar a mesma quantidade de brita, eu não vou conseguir ter um concreto depois lisinho. Vocês irão ver quando desformar, beleza? Estamos aqui, ó, retirando essa água que ficou do buraco aí quando choveu, tá? Estamos finalizando aí essa parte, para nós podermos começar a concretar aqui, tá? Estou colocando água aqui. O concreto ele não pode ser muito mole, mas também não pode ser muito duro. Então nós vamos colocando água, e conforme nós formos batendo aqui, iremos ver a textura que ele fica. Eu irei mostrar para vocês também isso. Aqui quero passar uma dica muito importante, talvez uma das mais importantes aqui na hora de concretar. É molhar bem as tábuas. Estou molhando, que liguei a bomba ali, ó, com a mangueira, estou molhando bem aqui, porque se não molhar as tábuas bem, depois o concreto ele fica todo rachado, começa a soltar, o concreto acaba agarrando nas tábuas, porque a tábua, por ela ser de madeira, ela acaba sugando toda a água do concreto, né? Aquela água que o concreto acaba sendo concreto nem tão mole, nem tão duro, então ela acaba sugando toda a água do concreto, e aí o concreto acaba realmente rachando ou saindo aquele concretinho na tábua, e isso fica feio. Já aconteceu isso comigo, não é legal. Então é importante molhar bem aqui por dentro, por fora, deixar ela bem encharcada mesmo, não tem problema, porque depois o concreto fica bonito, tá? E uma coisa importante, não é molhar tudo de uma vez, né? O importante é molhar aqui uma parte, concretar, depois de molhar outra parte, concreta, para que assim a tábua ela continua encharcada, porque se molhar tudo, depois quando for fazer e concretar o final, aí a tábua acaba secando com mais rapidez. Beleza? Então é só fazer essa parte aqui agora, nós iremos concretar, e é isso aí, só fazer isso mesmo, molhar bem.
Pessoal, como vocês viram aí, nós adiantamos já um bocado. Adiantamos já ali a sala e a metade aqui do nosso banheiro aqui. Falta só essa parte de cá e aquela parte ali, ó. Quero mostrar pra vocês aqui alguns detalhes. Vocês viram de longe, quero mostrar pra vocês de perto. Tá vendo aqui? Quando nós colocamos vou mostrar pra vocês mais ainda. Quero adiantar aqui, quero mostrar pra vocês. Nós colocamos aqui nosso concreto. É que nós utilizamos. Pode utilizar aqui um pedaço de madeira pra você poder espalhar seu concreto aqui dentro, pra não acontecer dele ficar com buraco nem fissura embaixo, depois no meio nem embaixo, tá bom? Então é bem importante utilizar um pedaço de madeira assim, ou pode ser até um pedaço de ferro também, tá? Quero mostrar outra coisa pra vocês aqui. A parte de cima ali, ó, vocês viram aí, é importante você passar, tá, a colher, mas não alisando não. É bom você deixar meio áspero, pra depois quando for colocar aí o tijolo, for fazer a parte da alvenaria, ele ficar bem firme, tá? A massa fica bem firme. Outra coisa importante, nós acabamos de fazer aquele traço, agora nós vamos bater mais um traço com 9 carrinhos, para poder fecharmos essa parte aqui. O que acontece? Por acaso você não conseguir fazer todo o concreto num dia, eu quero dar um conselho muito legal para vocês. Quando for fazer essa parte da emenda aqui, ó, procura deixar o concreto assim, ó, tá vendo? Ele um pouco mais abaixo e deixando a outra ferragem para cima, porque quando você for fazer o outro concreto no outro dia ou depois, aí o concreto de cima vai emendar aqui, ó, tá vendo? A viga, no caso a ferragem vai fazer essa união dos concretos, entendeu? Aqui, ó, igual essa parte aqui também, deixar sempre aparecendo, nunca deixar certinho. E se puder deixar a emenda no pilar, é melhor ainda, tá vendo? O pilar tá ali, ó. Se puder deixar a emenda em cima do pilar, melhor ainda. Aí, mas fora isso, show de bola. Vamos fazer mais um traço lá, o Sobrão já tá marcando mais um traço, vamos dar continuidade. Aqui, pessoal, passado alguns dias, nós iremos agora retirar todas essas nossas travas, essas nossas madeiras, tá bom? O importante aqui, tem pessoas que gostam de esperar aí 3 dias, 5 dias, nós esperamos aqui 5 dias para poder retirarmos aqui as nossas madeiras, tá? Compramos já o aterro, depois iremos aterrar, fazer toda essa parte de cima e fica pro próximo passo a passo. Mas nesse passo a passo quero mostrar pra vocês como retirar aqui também as tábuas, que é bem tranquilo, não tem dificuldade. Da forma que nós fizemos, nós não iremos perder nenhuma tábua. Importante que é retirar primeiro todo esse arame queimado que nós colocamos aqui em cima e depois retirar toda a emenda, retirar essas nossas estacas aqui, tá? Para por último retirar a tábua, para poder assim ficar mais fácil de retirar. O importante aqui, o nosso concreto, pela norma, a cura dele total é de 28 dias, tá? O concreto ele só fica totalmente curado depois de 28 dias. Sendo que você não pode ficar perdendo tanto tempo assim para poder fazer essa parte do alicerce, do cintamento, né? Então acaba exigindo da gente uma retirada das formas com mais rapidez. Eu gosto de esperar pelo menos 3 dias, tá? 3 dias corridos, eu prefiro esperar para poder assim você não tirar, não acontecer nada depois de ficar desfarelando, nada disso não. Mas aqui eu esperei 5 dias, porque nós estamos esperando o aterro chegar, então fica mais fácil de esperar aqui, beleza? Mas se você puder esperar no mínimo 3 dias, tá bom, tá, pessoal? Se puder deixar mais de 3 dias, 5, 7, 10,
é até melhor, porque acaba ficando mais firme aqui. Sendo que tem que tomar cuidado também, se esperar muito e o tempo estiver muito firme, você pode correr o risco das suas tábuas elas começarem a rachar e você ter um prejuízo depois e não conseguir reutilizar as tábuas. Então essa média de 3 a 5 dias é o ideal para você poder retirar as suas tábuas, todo esse travamento aqui, tá? Na hora de retirar as tábuas, nós utilizamos aqui também, ó, o nosso pé de cabra, tá? Para poder ficar mais fácil de retirar e não forçar tanto o martelo e você também não precisar ficar batendo muito. E todo esse aqui, ó, todos esses pregos nós iremos reutilizar, tá? Não joguem fora, retirem os pregos, até por conta também de você não se machucar depois, deixar o prego aí e acontecer de alguém pisar ou você mesmo pisar. Então retira todos os pregos e reutiliza eles quando for continuar a obra. E as nossas madeiras também nós iremos guardar para podermos reutilizar aí mais à frente nas outras obras, tá bom? E é isso aí, para poder retirar, como eu falei com vocês irão ver aí, só que é bem simples, então eu irei acelerar para vocês poderem ver, beleza? E é isso aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí no comentário, que assim que possível estarei ajudando vocês com as dúvidas, e tamo junto, vamos aprender. Após ter tirado todas essas tábuas aí, podem ver que o concreto ficou show de bola, tá? Ficou show mesmo, lisinho, direitinho, alinhado. Aqui vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Tudo certinho, todo certinho mesmo, sem nenhuma rachadura ou trincamento, tudo direitinho, tá? E é isso aí, ó, tudo nosso alicerce aí. Por acaso ficar algum buraco, pessoal, você pode utilizar também uma massa de chapisco depois. Essa parte que ficou certinha também. Depois nós iremos aterrar, infelizmente não vai nem aparecer, né? Vai ficar escondido aí dentro, mas pelo menos você tem a ciência que ficou certinho, ficou aparecendo aí ferragem nenhuma por baixo, o concreto ficou todo fechado em volta da ferragem, sem ficar aparecendo a ferragem, isso que é importante, tá? Se por acaso também aparecer ferragem, você também precisa ficar preocupado, desesperado não, só, como eu falei, fazer um chapisco forte e que vai tampar também aí, não vai ficar aparecendo. Aí, ó, essa água que ficou aqui, que choveu ainda esses dias ainda, mas é isso aí, nosso concreto. Essas partes que ficou mais larguinha ali, não tem problema, tá vendo? Podem ver. Aí, certinho também aqui, ó. E é isso aí, nosso concretinho, show de bola, alinhado, direção certinha aí, no esquadro, tudo esquadrejado. Vocês viram aí como que nós esquadrejamos ele aí no início, né? No passo a passo. É isso aí, ficou um passo a passo bem longo, mas com bastante dica, uma informação, tudo completo, mostrando para vocês do início, né, até o finalzinho aqui, mostrando para vocês como ficou também depois, as outras partes aqui, o pilar centralizado aqui no meio, a nossa viga, é isso aí, ficou tudo muito legal. Então é isso aí, pessoal, esse aí foi o nosso passo a passo, ensinando para vocês como montar a caixaria, como concretar, como desmontar, todo esse passo a passo desse processo,
né? Bastante informação, bastante dica útil. Quero te agradecer, você que ficou até essa hora aqui, poder aprender esse nosso passo a passo. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Se puder ir compartilhar com algum amigo que está construindo, né? Alguém que quer aprender sobre construção, com certeza esse passo a passo aqui é um dos passos a passo mais completos, né? De vídeo, assim, aqui no YouTube, tá? Espero que tenha conseguido te ajudar. Se eu conseguir te ajudar, deixa aquele like, se inscreve aí, acompanha, porque tá vindo mais informação, tá vindo mais passo a passo aí. Nós iremos fazer a alvenaria, né? Colocar aí o aterro, já começamos a colocar o aterro ali. Então tem muita coisa para vir aqui, beleza? Se gostou mais um vídeo, canal SS na Construção, muito obrigado. Até o próximo vídeo.